O documentário no Brasil hoje vive o que eu acho que é um dos seus melhores momentos. E aí no vídeo de hoje eu vou dar dica de 3 documentários essenciais para pensar o cinema brasileiro. Olá, eu sou o Zeca Ferreira, eu sou professor, orientador aqui do curso de documentário da IC, no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar um pouco do documentário brasileiro. Não tem nenhum festival de documentário no mundo hoje que não tenha um ou mais títulos brasileiros chamando a atenção. Assim, é um momento talvez único, né, na história do documentário brasileiro. E para chegar até aqui, a gente tem uma história muito bonita, né, e eu queria falar agora de 3 filmes que me parecem fundamentais se a gente for pensar no documentário brasileiro. Um filme que não pode faltar em nenhuma lista da história do documentário brasileiro e mundial é O Cabra Marcado para Morrer, né? O filme do Eduardo Coutinho. É um filme que ele começa a fazer no período imediatamente anterior à ditadura. O filme fica interrompido, né? Ele passa muitos anos interrompido e ele é retomado nos anos 80, quer dizer, dentro de um outro cenário. E aí o Coutinho incorpora todas as mudanças do país, né? E ele fica sendo um filme sobre esse momento histórico, né? E um filme sobre um cineasta e a sua obsessão por fazer aquele filme. Fevereiro de 1981. 17 anos depois, voltei a Galiléia para completar o filme do modo que fosse possível. Não havia um roteiro prévio, mas apenas a ideia de tentar reencontrar os camponeses que tinham trabalhado em Cabra Marcado para Morrer. Cabra é um filme muito interessante para pensar a trajetória do próprio Coutinho, né? O Coutinho começa a descobrir ali no que o seu cinema vai se transformar nas décadas seguintes, né? O Coutinho vai virar um diretor essencialmente da entrevista, né? E o Cabra é um filme híbrido, né? Ele tem ficção, tem entrevista, tem viagem, ele é uma jornada, na verdade, ele é uma jornada de autoconhecimento do próprio Coutinho, mas é muito interessante perceber como é que ele é, na verdade, um embrião de toda a obra do Coutinho. Tá tudo lá, né? Tá tudo surgindo lá, né? E um filme essencialmente sobre obsessão, né? Um filme sobre a necessidade de fazer filmes, um filme sobre a necessidade do Coutinho de terminar aquele filme para poder viver, né? Para poder sobreviver. Bom, a segunda dica é O Martírio, do Vincent Carelli, que é um filme que, de certa maneira, dialoga também com o Cabra, né? No sentido de que ele é um filme também de longa duração e ele acaba sendo um filme também de obsessão, né? De um cineasta pelo seu objeto, né? Durante o tempo em que o Carelli fez o filme, é também o tempo em que ele se relaciona, né, com a história dos Guarani Kaiowás no Brasil, né? Uma história trágica, né? Uma história muito difícil. E o filme tem um arco dramático sobre essa história muito impressionante, né? Muito impactante. É um filme que fala muito do Brasil de hoje, né? É um filme que, ao acompanhar essas décadas de história, ele acaba falando muito do Brasil de hoje, né? Acho que é um filme também fundamental. Eu também. Você também, mesmo. Eu também. Bom, a terceira dica é um filme bem recente, que é O Processo, da Maria Augusta Ramos, talvez aí o documentário mais premiado, né, da história recente do Brasil, premiado no Festival de Berlim, premiado em Lisboa, premiado em Madrid, enfim, um filme exibido no mundo todo, e um filme que fala aí do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Assim como o Martírio se ligava ao Cabra de alguma maneira, o Processo também se liga ao Martírio de alguma maneira, né? Quer dizer, enquanto o Martírio está falando da relação do Estado com os Guarani Kaiowás e tem como atores vários daqueles políticos que passaram a engrossar o coro do impeachment, né? É muito interessante ver esses atores em momentos diferentes, mas tão próximos da história, né? Então são filmes que também dialogam. O Processo é o filme da Maria Augusta Ramos, né? Que é uma documentarista hoje já bastante consagrada. Eu acho que ela é uma documentarista do rigor, né? São filmes muito rigorosos, né? São filmes que têm uma linha estética e ética, uma construção formal muito precisa, né? E ao mesmo tempo em que é um filme, uma certa virada na carreira dela, talvez é um filme com
onde ela talvez tenha tido é um filme onde ela talvez tenha tido menos domínio sobre o que ela está filmando, né? Uma vez que ela está filmando um processo público, né? Tá sendo mais um olho ali no lugar repleto de outras câmeras, né? É um filme onde ela tem a câmera dela e também tem a câmera da televisão dialogando na própria montagem do filme. O filme tem uma montagem também muito rica e muito forte, e são filmes que conversam também. Bom, essas são as dicas, né? Eu escolhi 3 filmes aí que conversam, né? Eu acho que são 3 filmes que falam muito da história do Brasil nas últimas décadas, que falam muito sobre a nossa aproximação sempre perigosa com o autoritarismo, né? Eu acho que são filmes que se complementam, e eu indico aí uma sessão conjunta dos 3. Eu acho que dão muito o que pensar quando colocados lado a lado. O documentário brasileiro, como eu disse ali no começo, é muito rico, ele é muito diverso, ele é muito amplo, né? São inúmeras as dicas que eu teria. Isso foi apenas um pequeno conjunto de filmes, mas os filmes estão aí, estão vivos, estão na rede. E você já viu algum desses filmes? Quer comentar? Comenta aqui embaixo. E apareçam no nosso curso. O curso de documentário da IC acontece semestralmente. A gente fala desses e de muitos outros filmes. Apareçam. Um abraço. Foi?